que muitos estão andando e se encontram num sono profundo da morte. Muitos estão correndo atrás das necessidades desta vida, das preocupações dessa terra, dos compromissos que nós temos para suprir as demandas que o homem tem colocado sobre nós a cada dia. Estamos esquecendo do principal. Estamos esquecendo que o Senhor Jesus está voltando com poder e glória, com seus arcanjos, com seus anjos, com seus principados e as suas potestades, para exercer juízo sobre essa terra e para buscar a noiva dele imaculada, sem ruga, sem mancha, uma noiva adornada de santidade, que vai subir para os céus juntamente com o Senhor. Uma noiva que necessita entender: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos de vossos pecados. Nós estamos vivendo numa sociedade tão consumista, numa sociedade tão egocêntrica, que tudo está se voltando sempre para o nosso próprio umbigo, e nós não pensamos no nosso irmão do lado A, nós não pensamos no nosso irmão do lado B, nós não pensamos na necessidade da obra, nós não pensamos no avançar do reino, nós não pensamos nas almas que estão descendo a sepultura, sem a salvação, sem o conhecimento de Cristo, sem a necessidade de ser cheio do Espírito Santo, sem arrependimento de seus pecados. Mas nós estamos preocupados com tantas coisas para suprir as nossas necessidades, que estamos nos esquecendo do que é principal na vida do homem e da mulher, que disse que um dia entregou sua vida ao Senhor como único e suficiente Salvador, que se arrependeu dos seus pecados, que desceu as águas do batismo para se tornar uma nova criatura. Aleluias. O que nós estamos vendo nos nossos dias são igrejas lotadas, ministérios grandiosos, mas poucas pessoas se importando com a verdade da palavra do Senhor. É verdade. Nós estamos tornando do Senhor o nosso Salvador, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos exércitos do povo de Deus, aquele que construiu todas as coisas num serviçal com uma bandeja de prata na mão, dizendo para você: o que queres que eu te faça? E eu vou te fazer. Não, ele é rei, ele é Senhor, ele é dono da minha vida, da tua vida, da tua família, do teu trabalho, das tuas finanças, dessa igreja, do anjo desta congregação, do nosso ministério, dos teus projetos, dos teus sonhos e de tua história. Nós temos que priorizar o que é do Senhor. É verdade. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é que nós estamos buscando? Trabalhar para ter suas coisas, meu irmão, não é pecado não. Trabalhar para ter um estudo, para ter uma vida tranquila e honrada, não é pecado não. Mas o que eu ando vendo são pessoas preocupadas em ter um carro do ano e um boleto de 60 parcelas para pagar. O que eu ando vendo são pessoas se endividando para comprar uma casa que ele não consegue pagar a prestação, para poder mostrar para quem não merece, para se exaltar diante de pessoas que não têm comunhão com Deus, e não somente para receber a glória dos homens. Só que na hora que chega no momento do ofertório, em vez de dar a melhor nota, dá R$2. Em vez de dar a melhor nota, dá uma moedinha de 50 centavos. Mas na hora de pagar um Netflix a R$39, R$49, R$59 todo mês, pagar uma internet de banda larga a R$80 todo mês, para ficar vendo filme que não presta, assistindo série que não presta, vendo pornografia, vendo coisas que denigrem a imagem, vendo coisas que falam mal da noiva de Cristo, aí nós pagamos. Mas na hora de investir no reino de Deus, para que a igreja do Senhor fique adornada, para que haja mantimento na casa do Senhor, para abençoar famílias necessitadas, para na hora de trazer um botijão de gás, ou comprar um remédio, ou para honrar a vida do anjo da igreja, que fica nas madrugadas orando, que faz visita, que vai para os locais, que honra a vida das pessoas. Não, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como abençoar, eu não tenho como ofertar. Na hora de entregar o dízimo na casa do Senhor, que é o mandamento da palavra, prefere entregar para o outro porque acha que administra as coisas de Deus. Não, meu irmão, está tudo errado. Vamos voltar para a simplicidade da palavra do Senhor. Vamos obedecer os mandamentos do Senhor. Jesus está voltando e eu e você
largo, que a porta é larga, o caminho é estreito, a porta é estreita e poucos são os que passarão por ela. Aleluia. O que é que nós estamos pregando nos nossos púlpitos? O que é que nós estamos ensinando para os nossos obreiros, para os nossos membros, para os adolescentes e a juventude que vai se levantar no futuro? Vocês têm homens de Deus aqui na minha retaguarda. Vocês ouviram o servo do Senhor falar que está há 52 anos nessa lida. Quantas noites mal dormidas, quantas lágrimas, quantos desapontamentos, quantas pedradas que esse servo do Senhor tomou, mas ele não largou a cruz que Jesus colocou no ombro dele. Ele continuou orando, ele continuou buscando, ele continuou caminhando. Aí vem aqueles obreiros, vem aqueles irmãos e irmãs que não faz, não segue, não sabe o que ele enfrenta e quer tomar o lugar dele. Mas na hora de você ajoelhar, buscar, clamar, chorar, jejuar, você não quer não. Na hora de se dedicar à leitura da palavra, você não quer não. Na hora de levantar no domingo para vir para EBD, eu estou cansado, eu estou com sono. Mas levanta 4, 5 horas da manhã para pegar um busão, para ir trabalhar das 8 da manhã para chegar em casa 8 horas, cansado, irritado, e fala que o que está cansando é a obra do Senhor. Vai se converter, meu irmão. É verdade. O que cansa é a sua vida corrida no secular. A obra do Senhor, ela traz alegria para aquele que serve. Glória a Deus, aleluia. A obra do Senhor não é pesada. Jesus Cristo, ele falou: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele vai aliviar de tudo, meu irmão. Ele vai aliviar da opressão, ele vai aliviar da culpa do pecado, ele vai aliviar daquilo que está te trazendo mal para a tua saúde. Pode ser um cigarro, pode ser uma bebida, pode ser uma droga, pode ser um medicamento controlado, pode ser um ato que ele sabe que você pratica no seu dia a dia, às vezes através da própria palavra. Pessoa fofoqueira, pessoa maldizente, pessoa que em vez de usar os lábios para proclamar a glória de Deus, usa os lábios para amaldiçoar a vida do irmão e da irmã, para falar mal do dirigente, para falar mal do obreiro, para falar mal do líder de departamento. Deus está contemplando e Ele está falando: eu quero tirar isso da tua vida, eu quero te santificar, eu quero te libertar daquilo que você acha que é liberdade. Você não consegue ficar uma noite sem poder ver um filme que não presta. Você fica horas e horas assistindo séries, passa a madrugada, mas na hora que vai orar, começa a orar, já dá sono, já dorme. Na hora que você vai ler a Bíblia, nunca leu a Bíblia inteira uma única vez, não sabe recitar um versículo da Bíblia de memória. Sabe por que você não sabe? Porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo vai nos lembrar daquilo que Ele nos ensinou, que o Espírito Santo vai trazer à memória aquilo que você aprendeu da sua palavra. Como que você quer pregar? Como que você quer ser um obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, se você não se dedica à oração, se você não se dedica à palavra, se você não é submisso ao líder que foi colocado na igreja para direcionar a tua vida espiritual? Eu sou crente, eu sou pastor, eu sou obreiro, mas não obedece. Quando a palavra fala: sejais submissos aos vossos pastores, porque eles zelam por vossas almas, para que não façam com tristeza e sim com alegria, porque isso não seria proveitoso para vós. Eu não obedeço o pastor, ele é homem, eu obedeço a Jesus Cristo. Não, meu irmão, você está indo contra a palavra, contra o Deus da palavra, contra o ensinamento da palavra, então você não serve a Cristo. Queremos tantas coisas, mas não queremos o principal. Queremos casa, queremos status, queremos curtidas na internet, quer ser chamado de pregações e pregações para viver da obra. Cuidado, meu irmão. Quem vive da obra, fala como Paulo falou: eu sei ter abundância, eu sei padecer necessidade. Em todas as coisas eu sei viver, porque foi o Senhor que me capacitou. Em todas as coisas eu sou fortalecido, porque a graça dele é que me basta. Às vezes as pessoas veem a gente: pastor, nossa, pastor presidente falando isso, é fácil para ele. Não, meu irmão, não é fácil para mim não. Para mim poder vir para Aguaí, estão meus 2 obreiros aqui de testemunha. Eu tive que largar minha família, eu tive que largar meu emprego, eu tive que fechar minha empresa, e eu vim para cá sem saber o quanto que eu ia ganhar, onde que eu ia morar, em que casa que eu ia ficar, como que eu ia viver. Sabe por quê? Porque eu tenho chamada do Espírito Santo de Deus para pregar a palavra dele. O meu pastor olhou para mim e falou: você vai? Eu falei: eis-me aqui. Porque se tem uma coisa que eu amo, é a palavra de Deus. Aleluia. E quando você vê Jesus
passando e falando para Pedro: vem, que farei de ti pescador de homens. Você vê Pedro perguntando quanto que ele ia ganhar? Você vê Pedro perguntando onde que ele ia morar? Você vê Pedro perguntando o que ele ia comer? Quando ele chega para Mateus, para Levi, ele estava cobrando imposto, ele era um publicano. Ele falou: vem e segue-me. Ele largou tudo, largou o emprego, fez uma festa, levou Jesus e foi andar com Cristo por 3 anos, para morrer depois, sofrendo para que o Evangelho chegasse até mim, até você. Você quer ser chamado, mas não quer sacrificar a tua carne. Você quer ser chamado, mas não quer sacrificar e levar a tua cruz. Você não quer chamado, você tem que ter oferta de dinheiro. Você tem que ter estabilidade financeira. Você tem que ter carro para fazer. Jesus pregava andando quilômetros e quilômetros de a pé. Por que eu não vou pregar e andar de a pé se preciso for? É verdade, fala Deus. Aonde que está o meu coração, está o meu tesouro. Aleluia. Se o meu coração está em Cristo, o meu coração tem a maior preciosidade do universo. Se a minha vida está em Cristo, ele fala que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. A palavra de Deus fala que eu não preciso correr atrás das bênçãos, são as bênçãos que correrão atrás de mim. Você quer ter vida abençoada? Serve o Senhor da palavra. Você quer ter uma família abençoada? Traz sua família para conhecer o Deus da palavra. Você quer ter um bom emprego? Honra o Senhor com pouco, e Ele vai te colocar no muito. Agora a gente está fazendo o inverso, está achando que o meu Senhor é aquele banqueiro que você chega lá: Senhor, eu vim te trazer R$1000, porque a tua palavra fala que eu vou ganhar 100 vezes mais. Cuidado com a intenção do teu coração. Porque Deus sonda a intenção do meu coração. Verdade. É a qualidade do meu ofertório, é a qualidade da minha adoração, é a qualidade das minhas lágrimas derramadas no momento que eu estou na casa do Senhor. Eu nasci numa igreja pentecostal chamada Ministério de Madureira. Aos 33 anos de idade eu fui para a igreja, nunca orei, nunca li a Bíblia, não conhecia a palavra. E o Senhor teve que me moldar, teve que me pôr no deserto, teve que mudar a minha história, para hoje eu ter conhecimento e saber que sem Ele eu não sou nada, que sem Ele eu não tenho coisa nenhuma. Aí eu fico vendo, pastor, uma geração de crentes, uma geração de obreiros, não me deu uma oportunidade na igreja, eu vou procurar outra. Vai, filho de Belial, aqui não é casa de teatro, aqui não é casa de show, aqui não é palco, aqui é casa de oração, aonde o nome do Senhor é exaltado. Quando não muito você ouve obreiros falar: pastor, mas eu tenho que me encher para me derramar. Você está se derramando lá no local de trabalho, não está cheio de pessoa que necessita de Jesus? Você está se derramando lá na fila do banco, em vez de você ficar murmurando que está demorando? Por que você não canta um louvor? Por que você não pega o teu celular que você fica vendo que não presta e começa a ler a palavra de Deus enquanto você está meia hora parado na fila do banco? Por que você não fala lá no hospital: eu estou doente, eu estou com Covid? Usa a tua boca para profetizar a cura na vida de quem está dentro do hospital. Paulo pregou e escreveu as cartas dele enquanto estava preso. Paulo ganhou a guarda pretoriana romana, a guarda pessoal dos Césares, enquanto ele estava preso. Agora os crentes que qualquer coisinha já quer sair da igreja, que qualquer coisinha não vem mais no culto, que qualquer coisinha não quer honrar o pastor, não quer honrar a liderança, não quer honrar os obreiros, que qualquer coisinha o irmão não me deu a paz e não vem mais nessa igreja porque não tem amor. É no teu coração que está sem amor. Porque Jesus falou que se te der um tapa na face, o que você tem que fazer? Vira o outro lado. Jesus falou: amai os vossos inimigos. Não é quem está falando para você que não está dando a paz, não. Jesus falou: orai por aqueles que vos maldizem, caluniam, vos perseguem, orai por eles. E você está orando? Não, está falando mal. Você está orando? Não, está pisando, está virando a cara para a pessoa. Cuidado. Porque esse pequenininho que você desfaz pode ser aquele que Deus quer usar para abençoar aquilo que você precisa, e você está menosprezando ele. Você não sabe o dia de amanhã. A palavra do Senhor fala o quê? Pega o que tens, reparte com 5, com 6, se possível até com 7, porque tu nunca sabe de onde virá o teu socorro. E por que você está agindo dessa forma? Aí vem uma igreja abençoada, só Deus sabe quantas lágrimas, quanto suor, quantas orações, quanto esforço que foi dedicado para que esse prédio fosse edificado.
para você poder vir aqui ouvir uma pregação, achando que quem está aqui tem que pregar para você se sentir bem. Não, eu tenho que pregar para que haja mudança de Deus na tua vida. Eu tenho que pregar para você olhar para a palavra de Deus e por ela ser confrontada. É por isso que ele fala: aquele que não negar a própria vida não é digno de mim. O que você está negando para Jesus te abençoar? O pastor falou que tem que a palavra às vezes tem que colocar na carne. Você tem negado o quê? Quanto tempo você tem dedicado ao Senhor? Quantas vezes você vem da igreja? Pastor, não precisa estar na igreja. Jesus ia na igreja. Não ia não tinha igreja na época de Jesus. O templo o que era? A sinagoga o que era? E ele estava todo dia lá. Todo sábado ele estava na sinagoga. Atos capítulo 3, o finalzinho do capítulo 2, início do capítulo 3, fala-se assim: que eles tinham tudo em comum, no repartir do pão, nas súplicas, nas orações, na comunhão, e todos os dias se reuniam no templo para orações e conhecimento da palavra. Você vem uma vez por semana no culto e acha que está fazendo muito. É verdade. Você passa quantas horas do seu dia se dedicando aos seus projetos, mas na hora de vir para a casa de oração, mas de novo o congresso das irmãs, mas de novo o congresso dos jovens, mas de novo a Dequites, mas de novo os varões. Eu tenho que ir lá para Campinas, eu tenho que ir lá em Mogi Guaçu. Nossa, quanto evento, quanto trabalho. Se não fizer isso, meu irmão, te dou um mês, você está desviado. Num mês você está desviado. E aí, em vez de você agradecer o ministério sério que você tem, que é o Ministério de Madureira, que é o maior ministério pentecostal evangélico do nosso país, você fala mal do ministério que você tem. Aí por isso está cheio de igrejinhas. E eu falo, meu irmão, Deus se manifesta num grande plenário, como é lá em Brasília, onde vai ter a nossa Conamate, como ele pode se manifestar numa igrejinha de esquina de uma porta só, porque ele vai manifestar onde ele tem adoradores que ele vai se manifestar. Mas valoriza o ministério onde você está inserido. É verdade. Porque muitos querem ser honrados, mas na hora de honrar não honra. É verdade. Muitos querem a cadeira, mas não sabem o preço que a gente paga para estar sentado aqui. E pensa que isso daqui é ser honrado. O nosso ministério é de serviço, servir a igreja de Cristo. Foi o que o Espírito Santo derramou 5 ministérios, uns para profetas, outros para apóstolos, um para os pastores, outros para evangelistas e mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Olha, gente, vocês não sabem o tanto que a gente estuda a Bíblia, o tanto que a gente se consagra, o tanto que a gente ora, o tanto que a gente fica vendo pregação, ensinamento, curso de teologia, para poder chegar aqui e pregar uma palavra que vai gerar vida em você e não vai te deixar enganado. Você acha que a gente faz isso para a gente ser grande? Para a gente andar com um anel no dedo e um diploma de teólogo, doutorado, bacharelado lá em casa? Não, é para o crescimento do corpo de Cristo. E eu estou falando de pastor, que é chamado, porque pastor é ministério. Tem muita gente que pode estar aí no banco, você ainda não foi consagrado, mas está fugindo do chamado, porque você é pastor, sim, mas está fugindo do chamado. É o que eu tenho falado lá em Aguaí, que nós precisamos levantar uma geração de jovens e de homens de Deus, porque as mulheres estão dando de 100 a 0 na gente. É uma vergonha isso. A gente está sendo envergonhado porque os homens estão com medo de assumir a posição que foi dada lá em Gênesis pelo próprio Deus: levantar e dominar e frutificar e trabalhar sobre toda a terra. A gente está assumindo, não, está deixando as mulheres assumir, porque a gente é preguiçoso, porque a gente é ocioso, porque a gente não quer ter responsabilidade. A obra de Deus não vai parar. Deus levanta, Deus vai cobrar de mim e de você a sua falta de compromisso com a palavra dele. Verdade. Deus vai cobrar de mim e de você, que se diz homem de Deus, a falta de compromisso na hora de estudar as escrituras. Quer ter vida abençoada? Vai para o joelho. Quer ter vida abençoada? Seja dizimista fiel. Quer ter vida abençoada? Planta a tua oferta todo culto. Não é uma vez por ano, não. Traz a tua oferta e vai plantando. Porque quem planta colhe. Porque dá semente é o que semeia. Quem não planta não colhe. Se você traz o dízimo 3 meses e para de dar o dízimo, você acha que Deus vai manter a fidelidade com as coisas que você tem? Aí vem a doença, pega, aí o carro quebra, aí o móvel estraga, a geladeira queima, você tem que comprar remédio, você tem que pagar médico. Mas o que está acontecendo? Você não é fiel àquilo que é do Senhor.
E aí quer que Deus te abençoa? Você acha que Deus é bobo? Você acha que Deus não conhece a mim? Não conhece a você? E o pior de tudo, pastores, é que a gente vê uma geração que tem vergonha do pastor Charles. Meu Deus, se o pastor souber o que eu estou fazendo, gente, Deus está vendo. O Senhor contempla tudo. Tudo, até os teus pensamentos Ele tem contemplado. Exatamente. Você sabe, na madrugada, quando você está fazendo aquela coisa errada, Jesus está vendo. Você sabe aquela pessoa que você tem desejado mal, o Espírito Santo foi selado e você está vendo. E você acha que se o pastor souber, se minha mãe souber, se o meu marido souber, a quem você acha que você está enganando? O Senhor tem contemplado todos os seus dias. Arrependa-se enquanto há tempo. Peça perdão enquanto há tempo. Aleluia. A palavra de Deus fala que nós não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. Apocalipse capítulo 20, do versículo 14 fala que foram abertos os livros. Irmão, isso é muito sério. Foram abertos os livros, e todas as tuas obras, quer sejam pensamentos, palavras e atitudes, estão descritas naqueles livros que o Senhor está escrevendo sobre mim, sobre você. E Ele fala que todos serão julgados pelas obras descritas nos livros. Pastor, então eu sou salvo pelas obras? Não, você é salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Só que as obras de quem é salvo são manifestas. Quem é salvo quer andar como Jesus andou. Quem é salvo quer praticar as obras que Jesus praticou. Quem é salvo quer andar em santidade como Ele andou. Quem é salvo se batiza. Quem é salvo vai para a igreja. Quem é salvo é dizimista. Quem é salvo é ofertante. Quem é salvo tem fome e sede da palavra do Senhor. Achando que o meu Senhor Jesus, Ele tem a obrigação de te dar alguma coisa. Ele já te deu vida. Ele já deu a vida dele por mim, por você. Ele foi capaz de derramar o sangue puro dele na cruz do Calvário. E você quer mais do que dele? Eu quero um carro, eu quero casa, eu quero dinheiro, eu quero um casamento, eu quero um namorado. Olha que Jesus fala que aqueles que são salvos pensam nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas. O que a gente está fazendo? O que a gente está ensinando para a geração futura? A palavra de Deus fala que essa geração não vai passar. Paulo, há 2000 anos atrás, ele tinha ansiedade de ver o dia do Senhor. Os apóstolos morreram crendo que Jesus estava às portas. Eu nunca vi um grupo de crente tão relaxado, tão desleixado com a vida do Senhor. E aí eu venho numa igreja abençoada dessa. As pessoas falam, ele vem pregar essa palavra dura. Não, meu irmão. Aleluia. Pergunta para eles o que eu prego na minha igreja. Na minha congregação, cheguei lá, tinha 15 pessoas, estava falando com o pastor aqui da igreja sede. 15 pessoas, irmão, numa igreja sede. Eu tomei um baque, eu vim de uma congregação que eu era pastor de duas ao mesmo tempo. A congregação, a segunda que eu assumi, pastor, tinha 4 pessoas na igreja quando eu cheguei lá. O pastor Manuel falou, Charles, você vai lá, porque naquela igreja passou assassinos de almas. Assassinos de almas. Ele falou, tu vai chegar lá e você vai impor a mão em cada porta daquele local, em cada janela, da entrada do portão até o fundo daquela igreja, e você vai expulsar o demônio do homicídio que ficou ali espiritual. Aí tem gente que fala, isso não é necessário, que baboseira é essa? Para a honra e glória do nome de Jesus. 6 vezes que eu fiquei lá, eu vim para Aguaí. De 4 temos 38 pessoas hoje congregando na igreja. De 2 jovens que estavam lá firmes, dos quais
quartos que tinha. Hoje já estamos com 12 jovens fazendo trabalho lá da Almadecer. A congregação que eu estava, cheguei lá com 26 pessoas. Hoje tem culto de domingo lá que tem 100 pessoas dentro da igreja. Agora imagina eu chegar numa igreja séria e ver 15 pessoas num culto como eles falavam que estava tendo. É o pastor Charles? Não. Quando você dá lugar à palavra, quando você prioriza o Espírito Santo, quando você prega a palavra em Espírito e em verdade, o Espírito Santo toca nos corações das almas e elas retornam para casa do coração. Domingo passado agora eu estava contando, falei com o pastor teve um monte de gente que viajou, não faltou, mas se tivesse vindo todo mundo, já tem 57 pessoas na igreja no domingo. Irmãos, as congregações estão enchendo. Nós tivemos um trabalho em Campinas, foram quase 30 irmãos, um trabalho em Campinas a 110 quilômetros daqui, e foi outro ônibus para Lagoa Branca com mais 48 irmãos para congregar. O que é isso? Comunhão, espírito de união, temor ao Senhor, amor verdadeiro, preocupação com o próximo. Você quer uma igreja abençoada? Viva o Salmo 133. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Você quer ter sua vida financeira abençoada? Segue o que a palavra fala e você vai ver. Pergunta depois para o pastor Charles, encontra um testemunho aqui nessa igreja, diante do anjo desta casa, se a tua vida não está sendo abençoada por você obedecer a palavra de Deus. Ele comigo não acontece. Tem 10 anos que eu estou aqui, ele acabou de chegar. Ele tem mais fé que você que está aqui há 10 anos, está praticando o que você não pratica. Para de olhar para a bênção do teu irmão da esquerda, da direita, e começa a falar o que eu estou fazendo de errado. E você sabe o que é. Você sabe o que você precisa consertar. Tem gente que fala, eu esqueci que eu estava te devendo. Esqueceu não. Você sabe que deve. E quando você vê a pessoa, você já começa a pensar como você vai pedir desculpa, ou qual vai ser a desculpa que você vai dar para ela para poder pagar depois. Você sabe o que você está fazendo de errado. Você sabe onde você tem que se consertar. Você sabe para quem você tem que pedir perdão. Você sabe que você tem que abandonar esse adultério. Você sabe que você tem que abandonar essa vida espiritual mentirosa, enganosa, essa máscara que você usa aqui dentro da igreja. Você tem que arrancar ela antes que Jesus te arranque no dia do juízo. Aqui é o momento de se arrepender. Aqui é o momento de você buscar o perdão de Cristo. Aqui está sendo derramada a graça naquele dia do juízo. Aqui é graça. Acerta com você agora, você pode ter certeza que no final ele vai acertar. Você pode ter certeza que no final ele vai acertar. O que vocês querem para as suas vidas, irmãos? Vocês viram aqui de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Deus é amor, com certeza. Mas muitos pegam João 3,16 e não entendem a plenitude daquilo ali. Eles não entendem a grandeza daquele versículo. Ele se coloca no pináculo da eternidade. Eu sou a joia preciosa de Jesus. Olha o que Deus fala: que Deus amou o mundo, a sua criação. Vocês estão vendo guerras, terremotos, maremotos, peste, pandemia, fome no mundo inteiro. Crianças estão morrendo hoje enquanto você está aqui sentado confortavelmente embaixo de um telhado com esse ventilador soprando para te aliviar do calor. Tem homens e mulheres que estão sendo torturadas e mortas, tendo suas vidas ceifadas por não negar o amor de Cristo, por não negar o nome de Jesus. E João 3,16 fala que Deus amou o mundo, a sua criação, de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, amado, para morrer no teu lugar. Para morrer no teu lugar. Você não merece. Eu não merecia estar aqui. Você entende isso? Deus não olhou na eternidade e viu alguma coisa boa em mim, não. Ele olhou em mim, ele viu um homem caído, cheio de pecado, cheio de defeito, que ninguém faria nada para me ajudar a levantar. E ele falou: eu vos escolhi antes de seres formados no ventre da tua mãe e te chamei para pregoar as nações. Ele te chamou para você chegar naquela escola lá, aonde estão cantando, festejando baile funk, ensinando nossas crianças sobre sexualidade, tentando ensinar nossas crianças a mudarem de sexo, estão querendo quebrar aquilo que a palavra de Deus
fala desde o princípio, e fez Deus homem e mulher, macho e fêmea os fez. Não pode ter mais gênero. A criança pode escolher. É uma vergonha. Nós temos que respeitar. Eles escarnecem da santa palavra de Deus todo dia. Eles escarnecem dos cristãos todo dia. Eles não creem no Deus da cruz que morreu por eles, pelo pecado deles. Eles escarnecem dos homens de Deus. Eu fico irado, irmãos, uma ira santa, quando eu vejo pegando os nossos cultos, publicando na internet, as pessoas zombando de nós, quando nós estamos falando em línguas, quando nós estamos profetizando, quando nós estamos nos derramando na presença do Senhor. Eles não sabem o que é isso, mas a gente está permitindo. Por isso que Deus vai levantar nesse tempo, vai vir uma grande tribulação sobre o nosso país, uma grande perseguição sobre a igreja brasileira. Escreve o que eu estou falando, porque Jesus vai sacudir a figueira, e quem for do Senhor vai ficar firme. Quem for fiel vai ficar firme. Ele não vai recuar, ela não vai recuar. Mas muitos cairão, porque não estão sendo fiéis à palavra do Senhor. E ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Se você crê em Jesus, você está condicionado a obedecer a palavra dele. Se você diz que crê que Jesus Cristo é o Senhor, você tem que levar uma vida de santidade. Se você crê que Jesus Cristo é Deus, Senhor e Salvador, você tem que conhecer o Deus que você diz que você serve. Que história é essa de que você não sabe explicar a doutrina da santidade? Que você não sabe explicar quais são os atributos do Deus que você diz que você serve? Se alguém chegar para você e perguntar, posso batizar por esse e esse motivo, você não sabe responder. Se alguém chegar para você e perguntar, Jesus Cristo é Deus, você não sabe responder. Como que você crê em alguém que você não conhece? Como que nós vamos fazer essa geração tomar o lugar de quem está aqui, se nós não estamos ensinando o que é o correto para que eles cresçam numa palavra de Deus? Isso custa lágrimas, irmãos. Isso custa tempo. Eu nunca conto as coisas para a minha glória, porque a glória é dele. E ele diz, a minha glória eu não vou dar para ninguém. Eu sou só mais um no meio de uma grande multidão de homens de Deus que está caminhando por essa terra, e que Deus enviou e marcou o dia, a hora e a data para mim estar aqui nessa igreja, para trazer essa palavra, para despertar quem está aqui. Desperta, ó tu que dormes. Buscai o Senhor enquanto ainda podemos achar. Clamai, humilhai-vos, porém, diante da potente mão do Senhor, e no devido tempo Ele vos exaltará. Humilhai-vos diante de Deus. Nós não temos chorado pelos nossos pecados. Nós temos feito vigílias barulhentas e não vigílias de oração. Nós não temos orado por almas. Nós não temos orado pelas almas da nossa casa. Estamos nos tornando preguiçosos, irmãos. Está muito fácil. Nós não sabemos esperar o tempo do Senhor. José foi vendido pelos irmãos com 17 anos. Chegou ao governo do Egito com 30. Davi foi ungido por Jessé. Os estudiosos falam entre 13 e 14 anos. Chegou ao reinado de Israel e de Judá com quase 35 anos de idade. E aí você acha que Deus vai operar em você que nem micro-ondas em 5 minutos, do dia para a noite? Você não sabe a história de Jó. 42 capítulos, é fácil você ler. Tenta imaginar Jó. Foi acometido de uma lepra da alta da cabeça até a ponta do pé. Perdeu tudo, perdeu os 10 filhos, e a mulher ainda blasfemou dele. Os amigos falaram que ele estava em pecado. Quanto tempo que levou a notícia para chegar na ruína de Jó a cada amigo? Se não tinha internet, se não tinha carro, se não tinha Sedex, se não tinha avião, se não tinha correio, se não tinha WhatsApp, era tudo de boca em boca, caminhadas, quilômetros pelo deserto. Quantos meses que demorou para cada um dos seus amigos saber da situação que ele se encontrava e virem das regiões de onde eles estavam até a casa de Jó para contemplar a desgraça dele.
E aí você acha que Deus vai cooperar a cura de você de hoje para amanhã. Ele pode, mas é no tempo dele, é na hora dele, é no momento dele. Aleluia. E enquanto isso, o que você faz? Você faz igual aqueles homens que chegaram diante da terra do Jordão e quiseram apedrejar a Moisés, Caleb e Josué, porque não acreditaram na promessa. Quantas vezes vocês ouviram Deus falar: eu estou te curando essa noite, e você não sai curado daqui porque você não creu? Quantas vezes você já ouviu desse púlpito palavras de bênção sendo derramadas sobre a vida de vocês, que Deus está abrindo a porta, que Deus está abençoando o teu salário, está abençoando a tua seara, e não chegou por causa da tua incredulidade? Deus, ele fala que aquele que se aproxima dele tem que crer que ele é galardoador de todo o poder. Você tem que crer, meu irmão, de todas as suas forças. Está doendo, pastor? Creia que ele vai curar. Eu não estou deixando o caroço daqui ainda. Creia que ele está operando a cura. O meu filho ainda está nas drogas. Creia que ele vai pregar. O meu marido quer sair de casa. Creia que Deus vai restituir o teu casamento. Mas creia. Você quer ter ido para o céu? Creia, mas obedeça. Creia, mas ande na presença. Creia, mas se santifique. Creia e seja obediente à palavra de Deus. E aí sim a vida nossa vai mudar. A minha vida vai mudar. Às vezes as pessoas falam: pastor, você está esperando qual galardão de Deus?